Sejam bem-vindos a Domcast, o nosso podcast que fala sobre a fé católica vivida no dia a dia. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Teremos aí grandes novidades no nosso dia de hoje. Tem aqui uma presença ilustre. Tem algumas adaptações técnicas que precisamos fazer aqui, mas vai ser algo muito bom para levar para todos vocês. E hoje, tratando do tema Quando a Vida Aprende a Cantar. Trouxe aqui um irmão maravilhoso. Acho que muitos de vocês aí já conhecem. Se não conhece, vai conhecer um pouquinho dessa história. E eu espero que fiquem muito felizes com isso. Casado há 20 anos com a Sara, com a senhora Rosana, perdão, pai da Natália, e um músico incrível. Então trago aí para vocês. Mário, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, meu querido. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, que estão participando desse podcast e que possam multiplicar isso, porque cada um de nós que está aqui e vocês que estão aí participando desse momento, não se esqueçam, vocês são evangelizadores. Então, multiplique coisa boa, né? Sim. Porque nesse mundo tem muita coisa que não dá certo, mas isso dá, porque é de Cristo, né? E a gente pode começar fazendo isso aqui. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Então vocês já sabem o que vem aí, né? Tem muita coisa para acontecer aqui. E aí, nada melhor do que o Mário vai trazer aqui pra gente, vai apresentar duas feras, mas eu vou deixar ele contar porque ele tem mais propriedade para falar. Marião, contigo. Muito obrigado. Meus queridos, é com muita alegria, com muita honra que hoje eu trago aqui para vocês o boy, o lendário boy, guitarrista, sabe, o melhor e o maior guitarrista católico do Brasil, hoje também com a banda Resurrex, que ele está à frente aqui em São Paulo, né? Além de todo o trabalho missionário que ele faz, produtor musical lá em Brasília, e de Brasília está com a gente ao vivo, e também, não menos importante, um grande irmão, um grande produtor musical, band leader da banda Circulador de Fulô e da Missão Eucarística Voz dos Pobres, nada mais, nada menos que Edu Venceslau. Eu vou contar mais uma para vocês. No ano passado, os teatinos no Brasil comemoraram 500 anos. E o Edu Venceslau fez a produção desse CD histórico dos 500 anos dos teatinos no Brasil. Fala, Edu, fala, boys, é com vocês aí. Tudo bem? Minha voz está saindo aí? Tá assim. Ah, que bom. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E aí, Venceslau, tudo na paz? Opa, tudo na paz, graças a Deus. Também quero agradecer a todos, né, aí pelo convite, o pessoal da produtora, o Mário, meu irmão, e que o ano de 2026 seja um ano feliz e abençoado, né, cheio das graças de Deus, para que a gente possa vivenciá-lo da melhor forma e fazer tudo aquilo que Deus já preparou para a nossa vida, para as nossas missões, para a vida de cada um aí em especial. Amém. Quer contar um pouquinho do projeto de vocês? Eu vou começar primeiro com os professores, né? Quando o professor fala, os alunos escutam. Então, primeiro boy, né? Ô, galera, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nesse momento eu estou aqui no rancho, na chácara onde eu moro. Uma coisa é o boy em cima do palco, né? Ou nos altares, tocando, servindo. A outra é o boy na chácara cuidando de mais de 130 animais abandonados. E um pouquinho, né, o trabalho para poder estar com vocês. Né? A minha missão é muito simples. Eu sou músico católico, vocês devem estar escutando lá
dos cachorros. Eu sou músico missionário, sou músico há 53 anos, faço 64 anos esse ano, eu já me considero 64 anos, tenho 53 anos de missão e não desgrudo de Jesus. A missão acontece, aonde chamarem, eu irei. Boa, boy. Du? Peraí, só um minutinho que o filhotinho chegou aqui, ó. Dá um oi pro pessoal. Fala, Deus abençoe. Hoje o podcast tá cheio, hein? Você viu? Ele falou pra arrumar pra você. Desculpa. Então, como o Mário, né, acredito que ele tenha falado da missão eucarística Voz dos Pobres, para mim também foi uma transformação, né? Eu quero só para situar o pessoal de como começou a nossa comunidade. Nosso fundador, o K, ele é um serralheiro, um homem simples, né? Mas, assim, extremamente entregue a Deus. E no comecinho da caminhada dele, ele trabalhava no Ministério de Cura e Libertação junto com o Padre Marcelo, antes do Padre Marcelo ser famoso, assim, né? Ser conhecido por todo o Brasil. E ele nunca tinha tido experiência com morador de rua, né? E uma vez ele estava indo à Santa Missa com a esposa dele e ele viu duas pessoas na calçada, né? Só que ele falou que quando ele viu aquelas duas pessoas, no coração dele, uma voz assim muito forte clamava assim, falava assim: volta lá e leva um lanche e um cobertor para esses irmãos. Só que ele achou que era alguma coisa dele, assim, né, humana, porque ele falou assim, de repente eu fiquei emocionado, só que ele falou que à medida que a Santa Missa ia acontecendo, isso ia ficando mais forte, até o ponto de que quando ele foi comungar, isso ficou insuportável dentro do coração dele. E aí ele voltou para a casa dele, né, após o término da Santa Missa, ele voltou e chamou o irmão dele, o Antônio, que é o cofundador da comunidade. Ele falou, a gente precisa voltar lá e levar um lanche e um cobertor para esses irmãos, porque assim, eu tô inquieto, assim, tá me incomodando. Eles prepararam os lanches, os cobertores, aí chegaram lá, abordaram os senhores que estavam na calçada, né? Tava uma tarde chuvosa, assim, e aí ele chamou os senhores, assim, não sabia bem como abordar, e aí ele falou que quando chamou o senhor e um deles acordou, esse senhor começou a chorar. Aí ele falou assim, eu vim trazer um lanche pro senhor aqui, se você aceita? Ele falou, aceito. Ele falou, mas por que o senhor tá chorando? Ele falou assim, porque hoje eu disse para Deus que se ele existe e me ama, que ele me trouxesse um lanche e um cobertor. Exatamente aquilo que Deus, né, inspirou no coração dele, por isso o nome da comunidade Voz dos Pobres, né, também, assim como também Dom Oscar Romero, né, no seu país de origem, também era chamado da Voz dos Pobres, né, era aquele que representa a voz dos que sofrem, né? E aí a comunidade já tem mais de 26 anos, né, de atuação. O K, o nosso fundador, quando ele começou a comunidade, ele não tinha ainda pessoas que auxiliassem a ele e ele não tinha onde acolher os irmãos, né? Onde os irmãos, assim, que estavam com problemas de saúde mais graves, que não teriam como ficar na rua. Ele começou a acolher na casa dele. E assim como o boy, né, acolhe aí os animais, o K também, ele chegou a morar, ele, a família, ele, a esposa, o filho e mais 17 moradores de rua na casa dele, que ele acolheu e começou a cuidar, ele e o irmão. E aí depois a comunidade foi crescendo, graças a Deus. Hoje a comunidade tem até representantes na Espanha, né, tem várias cidades do Brasil, inclusive aí em Brasília, no Gama, nós temos a comunidade também. Com a graça de Deus, Deus vem aumentando o número de servidores aqui na comunidade, né? E para mim foi transformador, porque eu também nunca me imaginei, né, fazer desse trabalho. O pessoal que está em situação de rua, mas para mim me transformou, assim. Eu falo que existia um Edu antes, que graças a Deus não existe mais, e o Edu depois, né? E como eu me tornei mais atento, mais humano, né, ao sofrimento das pessoas através, né, da comunidade. Depois que eu comecei
que eu comecei a caminhar com a comunidade, que eu comecei a conhecer as pessoas. E é engraçado como a gente se torna mais humano, a gente começa a amar as pessoas principalmente pelas fraquezas, porque amar, né, pelos talentos, né? Então a gente acaba amando muito mais as pessoas pelas fraquezas, e a gente reconhece nas fraquezas das pessoas as nossas também. Então a gente vê que todos nós, independente de classe social, independente de qualquer coisa, nós estamos todos no mesmo patamar, né? E todos necessitados da graça de Deus. Então, se a gente pode ser um braço que leva a graça de Deus a essas pessoas, então que a gente seja da melhor forma, né? E isso tem transformado a minha vida diariamente, graças a Deus, todos esses anos. Cara, Deus seja louvado por isso, Edu. Que projeto maravilhoso. Deus seja louvado. Esse Amém. é o Edu. Cara, ficamos muito felizes aí de escutar um pouquinho, né? Eu espero que a gente tenha uma oportunidade com essas duas feras aqui, que participam aqui junto conosco também, de um dia vocês poderem estar aqui sentado com a gente também, porque eu tenho certeza que tem muita história aí, muito testemunho maravilhoso e, cara, sem dúvida, será um prazer enorme aqui pra gente na produtora receber vocês e compartilhar um pouco também esse momento de fé, né, de espiritualidade e esses projetos que a tanta gente ajuda. Então, sem dúvida, será um prazer imenso. Quando eu estiver em São Paulo, eu aviso vocês. Eu aviso o Mário, daí a gente pode se encontrar. Maravilha, será um prazer. Será um prazer. Pô, maravilhoso. Boy, conta um pouquinho para nós aqui, um pouquinho do momento que você viveu com o nosso querido padre Jonas Habib. Conta um pouquinho para nós. Tudo isso aconteceu muito cedo, né? Muito precoce, porque foi na minha infância, né? Quando eu o conheci, foi em Piquete, eu amigo do então Nelsinho Correia, né? Meu amigo de escola, e tive a oportunidade, né, dele precisar de um violão e eu emprestar o meu violão a ele. Então foi assim que aconteceu, né? Apesar de eu não querer emprestar o violão, eu tinha um ciúme violento. Eu ganhei o violão do meu irmão e até que me convenceram a emprestar o violão para ele, e eu falei, eu empresto o violão sim, mas com uma condição: eu vou junto. E foi aí que eu o conheci, e a partir daí eu comecei a ter as viagens, a ter as missões na região. Eu, menino, com 10 anos, o Nelsinho ia em casa conversar com os meus pais para que eles me permitissem estar com eles. E foi assim que aconteceu. Foi assim que tudo iniciou, né? Bacana. E lá se vão 53 anos Agora, de missão. Boy, trazendo agora para os 53 anos aqui na frente, conta um pouquinho para nós como foi o Desperta Brasil que você tocou junto com o Frei Gilson. Na produção da primeira versão da produção da música Eu Seguirei, que foi produção sua há 20 anos atrás, quando o Frei Gilson ainda era só um Frei Gilson que ninguém conhecia. Vou começar pelo Frei Gilson, né? O Frei Gilson, eu tive a oportunidade de conhecê-lo num período que eu toquei com o Padre Marcelo, e sempre eu ficava na casa do meu amigo Antônio Carlos, que era um dos cantores lá, ele e a Sueli, esposa dele. E ele sabia que eu fazia gravação em São Paulo e que eu pagava hotel para poder ficar, né? Aí ele falava assim para mim, na época, Boy, por que você não fica nas irmãzinhas? Fica nas irmãzinhas e tal. E eu não sabia quem eram essas irmãzinhas. Até que em uma das produções, eu falei, vamos lá para as irmãzinhas então. E foi quando me levou pro convento.
Chegou no convento lá, eu conheci as irmãs carmelitas, eu não as conhecia, e passei a ficar lá. E toda vez que eu ficava lá nos trabalhos, eu sempre escutava umas músicas. Um ministério de música tocando, ensaiando, fazendo algum barulho. Até que eu tomei liberdade com as irmãs e perguntei quem era. Elas pegaram e me levaram lá para conhecer. Aí eu cheguei lá, onde eles estavam ensaiando. Aí estava o Frei Gilson na guitarra e vocal, irmã Ana Paula, sax, violão e voz, irmã Ellen, guitarra, irmã Adriana, hoje, Madre Adriana, baixo, Frei Silvio, teclados, tinha uma irmã na bateria que eu não lembro o nome, e tinha a irmã Bernadette também cantava, Frei Jordan. Eu sei que era uma banda muito grande e muito boa. E eu fiquei empolgado com o som deles. Aí passou uns dias, eu pedi para falar com as irmãs, com a madre. Pedi para as irmãs para que eu conversasse com a madre. Cheguei para a madre e ofereci doar uma produção de um CD para eles com aquelas músicas maravilhosas que eu tinha ouvido. Uma delas, Tu És o Centro. Não tinha o Eu Seguirei ainda. E daí começou a crescer, né? Começou a crescer e tal, o trabalho deu certo. Passou um tempo, o Frei me chamou para ajudá-lo a mexer com o Pro Tools. Aí fui eu e a técnica que trabalha comigo até hoje, a gente foi, entramos em contato, tivemos com ele, e daí eu falei para ele, a gente pode te ensinar a mexer no Pro Tools sim, mas precisa ter uma música. Aí a música que ele escolheu para que a gente mexesse com ela no Pro Tools, para ele poder aprender a mexer no Pro Tools, foi Eu Seguirei. Eu vou Foi a versão, essa música deve ter uns 19 anos. Oi? Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. É isso aí. E foi assim que nasceu essa música e foi assim que nasceu o Ministério Solo do Frei Gilson. Nossa, que lindo. Incrível. É. E aí, o ano passado, você tocou junto com ele para 85 mil pessoas aí em Brasília. Esse convite dele foi assim, de estalo. Foi como se fosse esse horário, tipo agora, assim, parte da tarde, do meio-dia pra frente. Na hora da misericórdia, boy. Entrou em contato comigo, pediu para a assessora dele entrar em contato comigo para saber se eu queria e se eu podia estar com eles no evento. Foi de estalo, convidou num dia para eu estar no outro dia. Nossa, boy. E inclusive nesse momento que eles entraram em contato comigo, eu tinha acabado de levar uma mordida dos cachorros. É providência, boa, é providência. As veterinárias estavam aqui, a gente estava vacinando os cachorros e tinha um aqui que bem meninão, um cachorro bem meninão, porém pequeno, que a gente ia vacinar ele no momento. E na hora que colocou a focinheira nele, ele escapou da focinheira e me mordeu. E passou uma meia hora, eles ligaram. Eu tava com a mão inchada, sangrando, tinha acabado de tomar remédio por causa da mordida. E daí eu até pensei assim, meu Deus, como é que eu vou tocar? Com a mão tudo inchada, tudo machucado, imaginando câmera, né, pegando e tal.
mas eu falei, Deus vai cuidar. Aí eu aceitei e fui com a mão toda inchada, toda machucada, e deu certo. Foi Missionário, ótimo, missionário, abençoado. foi emocionante em vários sentidos, desde a mordida até a apresentação. Vivendo perigosamente, né, boy? Perigosamente. Esse é o boy. Aqui, cuidando dos animais, a gente não sabe, né? A reação deles todo dia, cada dia, um dia. E na véspera aconteceu isso. Maravilha. Gente, até por conta do tempo aqui, a gente vai... Vou dar continuidade aqui com o Mário, mas de verdade, é um prazer imenso aí poder ter falado com vocês. De verdade, estando em São Paulo, procura a gente, procura o Mário, tem nosso canal no Instagram também. Entre em contato, vem aqui, vamos gravar com vocês também. Eu acho que tem muita história aí, vai ser maravilhoso. Espero aí ter essa oportunidade também. Vai ser uma honra imensa, pode contar. Tá bom. Desde já eu agradeço pela oportunidade, fiquei muito feliz pelo convite. E quando eu estiver em São Paulo, eu avisarei, sim. Em breve eu estarei por aí, com certeza. Maravilha, gente. Obrigado, viu? Um abraço forte, que Deus os abençoe. E dê força nessas missões, né? É o mais importante. Boy, mais uma vez, obrigado por me atender assim, a toque de caixa, sem mordida na mão, mas a toque de caixa, na hora da misericórdia. E Edu, meu irmão querido, nossa, que alegria poder viver esse momento com esses dois, assim, monstros, baluastre, guitarristas, católicos e produtores musicais. Meus irmãos que estão assistindo, se vocês querem lançar as suas músicas, não tem para ninguém. Boy e Edu Venceslau resolvem tudo isso para vocês com amor ao Evangelho, com amor à Santa Bíblia, com amor ao nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa Eucaristia. Amém. Amém? Amém. Amém. Obrigado, gente. Mais uma vez foi um prazer. Até mais. Uau, que bate-papo. Eu tenho certeza que assim, a gente teria um bate-papo aqui para horas. Eu tenho certeza, claro. Fazer uma roda de conversa aqui, eu não tenho dúvida Esses que... caras têm muita coisa para contar. E são meus irmãos e gente que a gente não pode deixar de fora, né? Ah, sem dúvida. Não podia, nessa oportunidade, eu falar, deixa eu ligar. Eles atendendo. Eu acho que esse momento também da sua história, né, Marião? Eu acho que não dá para começar a sua história sem falar com essas duas feras aqui, né? Então, eu acho que a gente tem muito a agradecer, né? Às vezes são pessoas que aparecem na nossa vida, no nosso caminho, que nos faz melhores, né? E para entender um pouco disso tudo, né? Acho que a gente tem um contexto muito aí, tem muito papo aqui ainda pra gente falar. Sem dúvida. Conta um pouquinho pra gente, né? Onde tudo começa, né? Sem a gente perceber. Como foi a sua infância? Você nasceu de berço católico? Conta um pouquinho pra gente. Rapaz, tudo é Cristo incidência, né? Nasci em berço católico, minha avó me levou à Santa Missa, desde pequenininho eu acompanhava ela, minha avó Vitória, já falecida. Minha mãe está com 92 anos, completa agora domingo, e nós vamos fazer festa para ela maravilhosamente. A minha irmã... Como chama a mamãe? Zulmira. Dona Zulmira, já desejando aqui meus parabéns em nome da Dom de Deus Produções. Amém, amém. Minha irmã Maristela, meu afilhado músico, que é o Fábio Hurtado, né? E especialista em cinema. Espetacular. Tem um Nerd Break, né? Maravilhoso, ele é comentarista especializado em cinema. Enfim, meu cunhado Fernando. Enfim, a minha história é muito simples, humilde, simples. Nascido aqui na Vila Gomes, né? No Butantã. Tenho 65 anos. Né? É um menino ainda. Sou músico desde os 12 anos de idade, mexo com música. E, enfim, comecei tocando bateria. Nossa. Estudei 10 anos bateria, sozinho. Uau! Aí o meu vizinho tinha um violão Del Vecchio, que está com o meu afilhado,
que o meu irmão ficou com ele, depois passou pro meu afilhado. E aí eu comecei a tocar violão. Mas você tinha uma bateria mesmo ou ainda era na panela, Não, nas uma tigelas? bateria golpe. Uma bateria golpe nacional, 7 peças, 2 pratos, chimbal, enfim. E ali eu punha os discos e acompanhava. Mais nada. Eu nunca fui num conservatório. Eu estudei, depois eu mando para vocês o que eu apronto. Aí eu fui para o violão também. Continuei tocando bateria e comecei a tocar violão. Me ensinaram 3 notinhas, né? Aí o resto eu fui atrás. Só isso. E aí o resto eu fui atrás. E aí fui criando a minha forma de executar isso. E sempre tocando na igreja. Tivemos grupos de jovens, né? Lá na década de 70 a gente tocava as santas missas, né? E nós tínhamos um padre lá chamado Padre Quirano, querido Padre Quirano, falecido, que ele montou a paróquia São Patrício. Ele era da Irlanda, né? Devoto a São Patrício, e ele estava na comunidade de São Patrício. E ele pegava as músicas seculares da época e punha letras católicas. Que legal, É. interessante isso, hein? E aí a gente cantava as músicas com ritmos seculares, mas eu estou falando de Creedence, eu estou falando de Paul Simon e Art Garfunkel. E aí a gente tocava essas músicas, mas com a letra católica que ele escreveu. Nossa. E aí ele começou a estimular os jovens a falar, pô, vamos tocar, né? Opa, a gente vai acabar aprendendo. Todo mundo já sabe as músicas seculares, por que não Exato. da igreja, né? Aí só colocar a letra. E então a gente colocava a letra. E isso nessa época começou. Isso estou falando em 1970, 72 e tal, né? E aí depois fui servindo. Aí me casei com a Rosana agora em 2006. Já continuando servindo a Santa Missa, eu fui servir na Paróquia Santíssima Trindade com o Padre Marcos. Aí eu tive o contato com a renovação carismática católica de forma mais intensa, mais intensa, etc. E aí o Padre Marcos, depois de 14 anos, saiu de lá e veio o Padre Pedro, José Pedro, que era de Pirituba, da Nossa Senhora Auxiliadora, um padre que tem um coração maior que ele 2,5 vezes. Falar o português, claro, né? Maior que ele 2,5 vezes a mais. Padre, a sua bênção. E ele falou, me deu a coordenação dos ministérios de música e a gente continua com essa mesma forma de comunicar com a música para a nossa comunidade que tem assim esse carisma muito forte do louvor, etc. E respeitando os tempos litúrgicos e vamos em frente. Voltando até um pouquinho, quando a gente olha na sua infância, né? Você lembra de algum momento que você falou, nossa, a música, ela não era só um som, mas era uma companhia. O que te estimulou? O que me estimulou foi meu avô. Eu não dormia sem que ele ponteasse a viola. Que era uma música secular, mas ele ponteava, solando ela. Nesse mundo eu choro a dor de uma paixão sem fim. Ele ponteava isso para eu dormir. Nossa. E não dá para esquecer que a música advém as minhas vontades. Se eu ficar acordado 24 horas eu estou conversando, estou me relacionando com as pessoas, mas tem música, porque sempre tem uma música no meio de qualquer história, né? É muito interessante. Você começa a ter uma vida baseada em música e sempre te remete a alguma coisa. E a melhor forma de comunicação que eu enxerguei para poder falar de sentimentos, para poder falar maneiras de enxergar a vida através da música. Né? Sim. E que é uma forma amigável de falar para um amigo, né? Poxa, para tocar o coração dele de uma maneira assim, como diz, da mesma maneira que Deus tocou meu coração, para que eu fosse músico e pegasse esse meu dom e devolvesse para ele com essa intensidade toda, né? Sim. Com a intensidade com que eu me dedico, né?
é bem assim, falar para você o que Deus é na minha vida. Nessa música, com certeza, Deus é na sua vida. Quer ver? Invade minha alma, me ama e acalma, e sonda o meu ser, me cura e me salva. Tua intimidade quero conhecer, e manso e humilde também quero ser. Invade minha alma e faz-me fiel, meu Senhor, teu corpo e o teu sangue me levam. Profunda, né? Não tem como não a gente parar e refletir na vida, né? Você pensou em algum momento importante desse encontro? Vixe, tem tantos Então, momentos, tem tantos momentos. É isso que a música faz e é isso que eu tento fazer com a música para chegar ao coração Sim. do nosso irmão. E aí aprendi com o Padre Zezinho, e toda vez que acontece eu lembro e peço carinhosamente, né, quando alguém se emociona e espontaneamente bate palma e fala: irmão, bata palma para Deus, porque é Ele que está no seu coração, eu não sou nada, eu só sou instrumento dele. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. E como é bom quando Deus usa a gente para ser instrumento para alguém, né? É. E gostoso que eu sempre mexi com música e falar assim: pô, e quando é que você começou a compor, né? E que história é essa? Como é que foi? Em 2012, fui servir na paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Parque Continental, divisa com Osasco. E lá tinha então Padre Rocha, o cigano, que hoje é Dom Jorge Pirozan, em Rio Grande, né? É o bispo de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Dom Jorge Pirozan. E lá encontrei um baterista lá e nós montamos uma banda chamada Beatos. Olha Beatos. Que nome, hein? Beatos em latim quer dizer feliz, né? Ou homem que reza. E vamos lá, né? E aí a gente começou a fazer os jantares mensais que a igreja proporcionava à comunidade, era para ajudar a pagar luz, água, essas coisas. Tipo, tem que ter. Sim. Precisa ajudar. E a gente tocava as músicas seculares, lógico, eu passava por um crivo nessas canções para que não cantasse nada que ofendesse, porque no salão paroquial, lembre-se, tem uma parede, ali tem o sacrário. Então, você está na casa de Deus, cuidado com o que você vai cantar. Sim. Né? Então a gente fazia as missas esses jantares alegres, mas festivos, sem trazer apologia a nada, a não ser a alegria. Né? E aí nasceu a banda Beatos. Aí em 2018, eu conheci o Joel Bertolini, o então baterista da banda Dom. E aí eu brincava com ele, falava assim: Joel, fala Marião, eu sou amigo do baterista da banda Dom. Que prazer dizer isso, né? Cara, você não tem noção o que é isso. Aí ele levou ele era simplesmente filho do Joel. O Joel era filho do Enzo Bertolini, maestro do Silvio Santos. E quando o padre Jonas Abib, que era da Nossa Senhora da Salete, que era salesiano, morou na casa dele antes de fundar a Canção Nova. E os primeiros CDs do Padre Jonas foi o Enzo Bertolini quem produziu. Uau. E eu
E é uma coisa. Gente, prestem bem atenção nisso, hein? Arquivo confidencial. Então, ó, assistam aí, porque tem muita coisa aqui, hein? Né? E quem me apresentou, Joel? O Edu Venceslau, que já produzia músicas com ele na época. Né? Eu falei, bom, legal. Escolhemos 10 músicas católicas consagradas. Sim. Terminamos de produzir o CD e tal. O Enzo falou, Marião, preciso das autorizações. Eu falei, o que é isso? Direito autoral. O único cara que me deu esse direito autoral, eu falo com todo amor e carinho, sou fã dele, sou amigo dele, é o Fred da Banda Dom. Ele me deixou cantar uma das canções que eu amo, que é... Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Olha, essa música. Bom, essa música pra mim é algo assim que, cara, você canta, me arrepia, porque me vem tanta memória aqui. Viu? Que eu É o que a falo, música olha. faz. É o que a música faz. É isso. Ela tem um poder Sim, maravilhoso de tocar seu coração sem te ofender, te chamar a atenção aos seus erros, como todos nós temos. sim. Nossa, eu erro muito, né? Mas a música tem a oportunidade de me corrigir também, de me convidar a pedir a penitência do perdão, porque também é a ação do Espírito Santo, é a ação de Cristo na sua vida, a ação do Espírito Santo que te move para ir até o sacerdote com aquela estola roxa maravilhosa e falar, Senhor, peço-lhe perdão por todos os meus erros. Sim. Então, é isso. Cara, Isso e que a você música sabe faz. uma coisa legal, Mário? Assim, você cantando aqui, me vem muitos flashes na mente aqui, porque eu acho que até uma introdução mais forte católica minha, ela veio através de uma música. E ela foi uma música do Frei Gilson. No momento que eu tava ali em desespero e eu escutava aquela música Calma Minha Tempestade. Nossa. E aí, assim, você contando e cantando aqui pra gente, a gente vem, sabe, vem tantos flashes na mente, porque realmente, olha como a música ela te leva pra espiritualidade, né? Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, e a fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar, esqueço da sua promessa de que sempre está comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Cara, que... Olha, eu jamais imaginava que ia estar participando de um momento assim, viu? Porque é tantos flashes que vem aqui que a Tá gente vendo? fala... Tá vendo só? E o Fred me acolheu. Pode gravar, pode, nossa, evangelizar, né? Sim, Aí eu não consegui as outras autorizações. Aí o Enzo falou assim, Marião, só tem um jeito. Falou, qual? Faz as suas músicas. Falei, como é que é? Componha, escreva. não quero mais música de ninguém, vou fazer as minhas agora. Escreve. Eu falei, como é que é? Escreve e tal. E aí, naquela altura do campeonato, Uhum. eu tinha 2 músicas só. Mas, falei, de 2 viraram 10.
de 10 já temos no forno, eu e o Edu temos no forno aí um monte de música. A espera Uhum. da providência divina para que a gente possa lançar. E uma delas, e todas elas produzidas pelo Edu Venceslau, tá? Uma delas eu fiz em homenagem aos Dias dos Pais. Nossa. Por quê? Né? Porque na Santa Missa, Dia das Mães, pensa a quantidade de música que você tem para cantar para a mãe. Isso, eu conheço umas 500. Isso. Assim, nossa, como diz os gaúchos, ela é de paz. Tem música a dizer, nossa. Sim, Né? sim. E pro Dia dos Pais? É. O que vem na tua mente? Né? Eu cansei, assim, de repetidamente cantar alguma coisa para tocar o coração desse homem, né? Que é o provedor, que traz o exemplo do amor, da família irresponsável, né? Não que a mãe não seja, a mãe é Sim. fundamental. Sem Sim. ela, nada acontece, né? Mas a figura do homem é muito importante na família, o chefe da família, enfim, né? E, a exemplo de toda a missa, né? Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, para você fazer a missa em casa, para você, em saída para sua casa, levar aquilo que você aprendeu na Santa Sim. Missa, né? E a responsabilidade dos pais fazer isso com os filhos para durante a semana até o próximo encontro. E aí eu fiz uma homenagem ao Dia dos Pais, que é bem assim. Um carpinteiro é modelo para os pais. Você seja exemplo para todos os seus. Como cuidou, protegeu e amou os tesouros mais preciosos de Deus. Quem? São José. São José. Cada pai seja para sua família, como São José foi para Jesus e Maria, imitando o guardião da Sagrada Família. Pedimos as bênçãos de Deus para sua vida, São José. São José. Olha, agora a gente tem música. Gente, assistam. Vai por mim. Grava já essa música aí, ó. Vai escutando. Que a hora que. Não tá lançada ainda, né? Tá lançada, tá em todas as plataformas digitais. Melhor nós ainda. estamos em 2021. Procura lá, Banda Beatos. De Spotify a Didal em todas. Melhor ainda. Então, gente, ó, vamos lá. Só Ó. baixar, dá um joinha, Dia dos baixar a Pais. música. Consagração a São José. Tá aqui, gente, ó. Usa aí, vamos Sim. popularizar essa E nós música aí. lançamos em 2021 que o Papa, na época, tinha feito a eleição de 2021 consagrada a São José. Sim. E nós lançamos, né? Cara, que incrível. Olha, tem tanta coisa escondida aí nessa cabeça aí que eu tô tem ficando muita até coisa. curioso aqui já. Tem. Eu vou Incrível, contar Marião, mais. que Eu incrível. vou aproveitar que nós estamos aqui nesse momento e eu quero falar também de um irmão comum meu, do Edu Venceslau e do Boy, que nada mais, nada menos, um dos missionários, irmão missionário, assim, Mariano, uma criatura, eu diria para você assim, eleito por Deus para fazer o que faz, Danilo Lopes. Esse irmão querido já pregou na Santíssima Trindade algumas vezes, e na última pregação foi em 2024, em 3 de setembro de 2024, esse irmão querido, junto com a Juliana, a esposa, foi lá pregar na Santíssima Trindade e eu fui recepcioná-lo e fazer a parte musical, tanto na abertura quanto no final, né? E eu tava com um riff
que eu tinha composto num sábado que foi o retiro de catequese, né? Tava lá com as crianças lá e eu tava com um riff na cabeça. E riff, você sabe o que é riff? Não sei. É uma sequência de notas Tá. que você constrói. Eu fiquei com esse negócio na cabeça. De sábado para domingo, segunda, pensando, pô, vou estar, à noite eu vou estar com o irmão Danilo, pô, que coisa linda, mas sei lá. E ele começou a pregar. No que ele começou a pregar, eu corri, peguei um bloco de nota, sentei na bateria, joguei na caixa o bloco de nota e comecei a escrever a letra desse riff que eu tinha feito. Nossa. Eu Uma fiz. inspiração na hora ali. Assim, na hora. Aí eu fiz. Aí ele terminou a pregação e falou, irmão, terminei a pregação, precisamos fechar com música. Eu falei, só se for agora. Ó Pai, perdoa meus pecados, ó Pai, teu amor quero viver, ó Pai, teus passos vou seguir, ó Pai. Deus em sua infinita bondade derrama suas bênçãos, acolhe os teus filhos, porque no céu queremos estar, ó Pai. Cara, e o que te... Porque olha quanta inspiração, É. né? O que passa da sua cabeça? Você sabe me dizer? Só assim, cara, tô ali prestando atenção, rezando. Como que vem tudo isso? Vem de uma maneira, eu não vou dizer que é uma maneira natural, porque é assim, é como eu sinto cada palavra que se fala, é como eu sinto cada gesto que se faz, é como eu vejo cada expressão que um irmão comunica. Então é a soma disso tudo. Eu não brinco, mas eu presto demais atenção em tudo isso. E pensando nisso, eu digo para os padres assim, padre, se caprichar na homilia vira música. Eu falei, como é que é? Falei, se caprichar na homilia vai virar música. E o padre Marcos fez uma homilia uma vez, falando de que vinho novo não pode ser guardado em odre velho. Olha só, que coisa bonita, né? E aí eu fiz assim. Como barro nas mãos do oleiro, assim somos nas mãos de Deus. Molda as nossas imperfeições, porque somos filhos seus. Tesouro valioso, simples vaso de barro, moldado pelas mãos de Deus, trabalhado pelas mãos de Deus. Tesouro valioso, simples vaso de barro, moldado pelas mãos de Deus, moldados pelas mãos de Deus. Eu espero que o padre agora saiba, né? Que assim, se ele caprichou realmente Falei isso não pra ele. viver. Falei pra ele. Eu tive a oportunidade de falar isso pra ele. Ai, Mas, que demais. por exemplo, todas as minhas canções, né, todas as nossas composições, são revistas no cunho teológico com o padre Toninho. Eu chamo ele assim porque ele é conhecido assim, o padre Antônio, mas é o padre Toninho, nosso querido padre, nosso chefe lá na Pascom da Arquidiocese de São Paulo. Então, todas as minhas canções, as que já estão lançadas e as que irão, o padre Toninho já revisou. Que Ele demais. já... Não. Que demais. Por quê?
Eu não posso cantar só da minha vontade, mas Sim. eu preciso saber se o que eu estou cantando está coerentemente correto de acordo com a teologia. Sim, Meu Deus sim. do céu, se eu aprendi certo. Uhum. Se eu não aprendi certo, meu Deus, eu preciso corrigir. Você tem alguma formação teológica? Não tenho formação teológica, Legal. né? Mas sou administrador de Sim. empresas, sou Uhum. pós-graduado, enfim. Mas eu tenho essa consciência de que se eu não sou o proficiente, Uhum. eu preciso buscar a autorização de um sacerdote. Claro, Aí ele claro. lê a letra direitinho, eu canto a música, ele fala, poxa, que bacana, você pode cantar isso em tal momento, você pode utilizar isso no tempo comum em tal momento, de acordo com a Uhum. liturgia. Falei, padre, tá tudo certo, então eu posso gravar. E aí, pensando exatamente nisso, também, numa outra homilia, não foi do padre Uhum. Marcos, mas aí já foi do padre Toninho, e eu falo para ele fala pro Mário, não adianta, eu falei, a homilia dele, o padre Toninho tem uma das homilias que eu brinco com ele, o nome dele é Antônio Francisco Ribeiro, né? Falei, pô, padre Toninho, o seu nome lembra Santo Antônio, Sim. um dos maiores sermões que já existiu na face da terra. Francisco, São Francisco de Assis, Uhum. né? Diácono, né? E um dos maiores caridosos que tem. Sim. Tanto é que uma das casas da missão eucarística é o padre Toninho, que na comunidade lá, Santo Antônio, que ajuda a missão eucarística Que aos legal. pobres. Tá tudo interligado. Sim. É tudo da família, né? E o padre Toninho fez uma homilia e eu fiquei pensando. E eu peguei exatamente o momento da homilia que ele falava assim, né? Lembra daquela passagem dos 10 leprosos? E gritavam, Rabi, Rabi, tenham piedade de nós, porque somos pecadores. Sim. De longe, né? Porque não podem chegar perto, todos leprosos. E Jesus se virou e os abençoou. Né? Quem voltou para agradecer? Um só. Né? Pensa nisso. Eu fiz isso aqui. Eu caminhava tão só. O vazio tomava conta do meu coração, não suportando mais aquela dor. De joelhos clamei ao Senhor. Nas mãos sacerdotais encontrei as mãos de Deus. Na hóstia consagrada tive a confirmação. Amemos nossos padres de todo o coração. Nossa! E que homenagem, né, para ser feita, que realmente assim, é uma inspiração, né? Então, Você aí, olha... aí se colocando como Ministério de Música. Sem música tem Santa Missa? Não tem. Tem. Tem, mas é Sem diferente, padre, né? Tem? Não. Então não posso nunca ser nada mais, nada menos que um reles imortal, instrumento da grande obra da transubstanciação que só o sacerdote faz. Sim. E essa aqui é uma maneira de dizer para ele: muito obrigado por toda a Eucaristia que o Senhor nos traz. E Deus seja louvado cada vez mais por isso, né? É isso. Que a gente tem tantos momentos que às vezes a gente fala assim, eu só quero ir ali, né? Participar daquele momento com Deus de intimidade. E isso vem como uma resposta de dizendo, ó, tem alguém aqui olhando por você, né? Sim. Tem, olha e ama. E Mário, tem algum momento que você fala, pô, você tem muitas músicas, muitas composições aí que você vem fazendo ao longo de anos, com certeza. Quando tem aquele momento que você fala, quando Deus parece falar baixo, tem alguma música que você fala, nossa, essa aqui é para aquele meu momento que realmente eu preciso de... Tem. E essa letra foi feita pela minha esposa.
Nossa. Ela fez essa letra e falou assim, amor, dá pra música? No momento que Deus fala baixo, me oriente, me mostre o caminho, e envie o seu Espírito, Senhor. Me encontro por inteiro em ti, Senhor. Basta te buscar por apenas um instante, e tu não perdes tempo. Tomo teu lugar em meu coração. Vem, Senhor, encher todo o meu ser. Pode entrar, deixa a chama arder. Assim. Sua esposa que fez. Fez. Então, ou seja, dentro de casa tem uma família de compositores. Minha esposa escreve muito bem, né? E Que nossa, demais, e que essas demais. músicas já estão na mão do Edu para produção. Ele estão registradas, né? Mas a hora de oferecer elas para a comunidade, Deus vai permitir e a gente vai gravar e seremos só apenas e tão somente esse instrumento miserável da misericórdia de Deus. Cara, que incrível, Mário, que incrível. Eu falo assim porque assim, cara, eu amo música, né? Então assim, eu amo música, mas como ouvinte, né? Então, assim, tem coisas que me vêm assim. Quando eu falo aqui do processo da minha conversão, assim, em casa, minha filha tem 1 aninho e 8 meses. Ai, que benção. Né? E a gente coloca as músicas só em música da igreja, então assim, ela ama, já tá aprendendo a cantar, né? Então eu falo, olha, tomara que eu tenha alguém que vá pro Ministério de Música aqui dentro de casa, porque a minha voz é péssima, né? Então, então é uma coisa que assim, me agrada muito, principalmente quando a gente vê que são essas canções que realmente nos tocam, né? Nos dá direcionamento pra gente poder seguir a nossa vida e nos faz cada vez mais refletir sobre esses momentos de conversa com Deus, né? Porque Deus conversa com a gente também através da música. O tempo né? todo. O tempo todo. Então, assim, escutando cada uma dessas músicas aqui, cada detalhe que a gente vê, eu falo, cara, que maravilhoso poder estar fazendo parte disso, sabe? Olha, eu agradeço imensamente. E eu quero oferecer aqui para todos os ouvintes e para você sentir no meu coração de cantar mais essa canção que eu fiz com muito amor para o nosso Deus. Quer dizer, ele me deu essa canção. Sim. Que se você estiver no deserto, se você não tiver para onde olhar, risque no chão uma cruz, que você estará com ele. Na cruz está a salvação, na cruz a vida eterna, na cruz encontramos proteção, na cruz é a nossa redenção. Na cruz a força da alma, na cruz a alegria do Espírito, na cruz a perfeita santidade, na cruz a libertação da humanidade. Por isso, toma a tua cruz, por isso, ame a tua cruz, por isso,
passo, carregue a tua cruz e siga Jesus. Nossa. Aí eu fico imaginando aqui você gravando e lembrando de todas essas canções, porque são várias, só aqui já foi uma porção. Só mais um detalhe, estamos chegando já ao final também. Eu falei pra você, passa muito rápido, né? A gente começa a se divertir, o tempo vai... A hora da acabando. graça, né? Exato. É a hora da graça. A gente fala que a música também é um meio de comunicação. E você faz parte da Pascom. Faço, né? faço. E tô sabendo aí que você compôs uma música para Pascom, é isso? Compus, que a gente ajuda voluntariamente a Rádio 9 de Julho, né? E no nosso programa lá, Pascom em Ação, que o Padre Toninho fundou. Sim. Né? Hoje ele tem uma equipe com 14 membros, que a gente voluntariamente se ajuda, a gente faz a coisa acontecer para o programa ir ao ar. Né? Uma vez por semana, ao sábado, às 14 horas. Convido a todos, meus irmãos, além de seguir Dom de Deus Produções nesse Domcast abençoado, e você, puxa vida, o Domcast uma vez por semana? Ok. AM 1600, tá lá 24 horas, 7 dias por semana, evangelizando. Participe. Você, católico, a rádio é oficial da Arquidiocese de São Paulo, né? E peço em Deus que o Dom de Deus Produções também seja um braço da Arquidiocese de São Paulo aqui para fazer essa evangelização. Amém. Né? E aí eu fiz uma musiquinha. Fiz o jingle, produzido pelo Edu. Falar com coração, encantar é a nossa missão, testemunhando a verdade com emoção. Somos a pastoral da comunicação, testemunhando a verdade com emoção. Somos a pastoral da comunicação. Pascom. Olha, realmente, que incrível. E como é que eu compus essa música, né? Como é que veio? Em 2023 tivemos uma reunião no mês de julho, e nós já tínhamos a carta pastoral do Papa Francisco do 57º ano mundial da comunicação. E ele falava de Efésios 10, 15. Falar com o coração, testemunhando a verdade com amor, né? E aí eu peguei aquilo ali e fiz essa canção. Cara, quem diria, hein? Não, tudo vira música, né? Tudo vira música. Cuidado. Ó, eu quero ver se vai ter uma música aqui, ó, da Dom de Deus Produções. Dom de Deus Produções, olha, isso aqui é... Então me diz, qual é o mote da Dom de Deus Produções, Senhor? O senhor pode dizer. Nasceu como? Cara, acho que foi muito uma ideia de... A gente começou realmente pela Pascom, né? Então foi dentro da igreja, claro. E aí foi quando a gente tive contato com o Cícero, né? E aí o Cícero, com as suas ideias maravilhosas aí, falou, nossa, a gente podia fazer um dia um podcast, né? Trazer algumas pessoas, realmente leigos, né? Para contar um pouco essa história de fé. E aí foi vindo, e aí numa inspiração que ele teve ali dentro de alguns eventos que ele foi participando, ele falou, nossa, seria um dom de Deus ter esse podcast. E aí surgiu a Dom de Deus, olha, né, só. Trazendo aí tanta gente para contar essa história de fé, né? Então... E tem tudo a ver, né? Quando eu vi vocês lá na Expo Católica, o Dom de Deus Produções, o Elias ali, eu falei, uau! Aí veio, de fato, essa canção que, assim, na hora, né, veio, né? O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Dom de Deus, nosso Redentor, produtor, ele é responsável por tudo isso. Por tudo isso, com certeza. E para a honra e glória do Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada momento aqui que nós estamos servindo o Senhor, tentando trazer a emoção e a gratidão de o Senhor, pela sua misericórdia,
nos aceitar como seus colaboradores, como seus servidores nessa missão evangelizadora, que a responsabilidade é toda sua. Amém. E, Marião, olhando para essa câmera aqui, ó. Se você pudesse resumir sua caminhada em uma frase ou um trechinho de música, qual seria? Um trecho de música. Mística sublime de receber e ter comunhão, ter correndo em mim teu sangue, Deus, estou em comunhão. Alguém dirá que um Deus tão grande assim não se dará por mim. O que os meus olhos veem não é o que minha alma diz. Olha, realmente esse episódio aqui tá de cair o queixo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém, amém. Então, Marião, estamos chegando ao fim. Deus seja louvado pela sua vida, pela vida da sua família. Obrigado. Por todos esses projetos, todas essas composições, que eu tenho certeza que no ouvido aí de muita gente a partir de agora, né? Já tem muitas, mas conseguiram conhecer um pouquinho mais aqui de toda essa história. Quero agradecer em nome da produtora, Dom de Deus Produções, o nosso podcast, Domcast. Divulguem, compartilhem, né? A gente tem muito mais história para vir. Tem. E de verdade, só agradecer mesmo Obrigado, por tudo isso, assim, sem palavras, Poxa. para mencionar o quanto a gente está feliz aqui em poder compartilhar este momento. E eu vou agradecer com mais uma música do meu querido irmão Danilo Lopes. Vamos fazer assim? Vamos. Eu vou encerrar aqui Tá. com algumas palavrinhas e a gente finaliza com a música. Pode Fechou. ser? Ok. Algumas pessoas passam a vida tentando entender os sinais. Outras aprendem a escutá-los em forma de música. Essa é uma história sobre fé, espera e encontros, quando a vida finalmente aprende a cantar. Então, para encerrar, meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Mário, que Deus abençoe mais uma vez toda a sua vida, toda a sua família. Continuaremos reunidos aí no próximo episódio, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Acompanhe aí com essa música incrível. Eis-me aqui, sou pastorinho teu, vou pelo mundo pra falar do teu amor. Teu coração imaculado, ó Mãe, ao final triunfará. Salve Maria, eis aqui um servo teu, ó Imaculada Conceição, ó doce Mãe de Deus, me faço todo teu. Oh,